Nas muvucas do Valdo, apoio Nossa Água, água mineral natural, nossa responsabilidade. Lotus Peças, uma seleção de opções em solução de autopeças. Arte de Vó, a sua opção em artesanato aos domingos na Praça da República. Manolito, barato todo dia, em até 5 vezes, sem entrada e sem juros. Transmosqueiro, viaje com garantia de tranquilidade na ilha. E White House, vem aí em Quaraci, outubro, aguarde. Olá, minha gente, tudo bem? Galera das muvucas do Valdo. Sabe, se existe uma maneira popular de dizer que uma pessoa é uma pessoa do bem, é dizer que essa pessoa é mil. E eu gostaria de dizer a todos vocês que estão comigo no canal Nas Muvucas do Valdo que vocês são mil. Vocês são literalmente mil. É verdade, já estamos acima de 1000 inscritos, mas esta marca indelével, esta marca cabalística e muito representativa para quem utiliza essa plataforma no YouTube, a marca de 1K, de 1000 inscritos, 1000 seguidores, é algo a ser festejado e eu quero, claro, compartilhar a minha alegria, o meu contentamento com vocês, porque sexta-feira, por volta das 22h30, nós estávamos atingindo esta marca. E eu agradeço muito ao empresário Jango Vidal, que foi o entrevistado da quinta-feira passada, ou seja, um dia depois, pouco menos de 2 dias, a gente teve essa belíssima e alvissareira marca aqui nas muvucas do Valdo. O Jango Vidal é um rolo compressor nas redes sociais, também nas redes sociais. É bom em tudo que faz. Mas a ele e a todos os convidados, a todos os entrevistados, a todos os que têm, a todos, indiscriminadamente, indistintamente, a todos que têm participado aqui do canal, como você que nos segue, nos move, dando likes, compartilhando, comentando, a todos vocês e a Deus, acima de tudo, gratidão, gratidão e gratidão. Meus amigos, a partir do programa de hoje, a partir desta quinta-feira, nós vamos inaugurar uma série de homenagens aos clubes paraenses que levantaram títulos brasileiros. O Paysandu, em 91, a Tuna já tinha sido campeã em 85, mas a nossa sequência vai obedecer uma homenagem ao Paysandu, que é o programa de hoje, campeão de 91. Teremos a Tuna, campeã de 92, e o Remo, campeão de 2005. Essa sequência ela vai ser intercalada por algumas entrevistas, porque a gente adotou, como você tem percebido, o sistema de entremear programas solos com entrevistas. E espero contar com a compreensão de todos vocês, porque estabelecemos essas 3 conquistas como prioridade. Lá na frente, se Deus quiser, nós vamos falar de outras conquistas do nosso futebol, mas os 3 clubes da capital, Paysandu, Tuna e Remo, ganharam títulos nessa ordem cronológica. Vou excetuar mais uma vez aqui a Tuna, porque a Tuna foi a primeira campeã brasileira no Pará em 85, mas nessa ordem, 91 Paysandu, 92 Tuna, 2005 Remo. Então, vamos às histórias do Paysandu, não sem antes lembrar, não sem antes salientar que sem vinheta eu tô fora, sem like eu não conto histórias. Histórias do Papão, campeão brasileiro de 91. Já já, diretor, com vinheta no ar, nas muvucas do Valdo 1000. Valeu, obrigado.
Vamos lá então, Paysandu campeão brasileiro de 1991, primeiro título brasileiro do Papão da Curuzu. O Paysandu, ele ganhava um título que não tinha nomenclatura de Série B. O Campeonato Brasileiro era o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão e o Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. Também não tinha a Série D, que é a quarta divisão. 64 clubes participaram da competição. Essas equipes, elas foram agrupadas em 8 chaves, com 8 clubes cada, em jogos na primeira fase, em turno e retorno, classificando-se para as fases subsequentes, as fases eliminatórias, 2 equipes. O Paysandu foi o primeiro do seu grupo, com 23 pontos, dividindo com Sampaio essa pontuação. Sampaio Corrêa do Maranhão também teve 23 pontos, só que o Paysandu teve uma vitória a mais. 11 vitórias para o Paysandu, 10 vitórias para o Sampaio Corrêa. Na classificação geral, o Remo foi o terceiro colocado, por isso o Remo não foi classificado. Ele ficou com 19 pontos. A Tunaluso brasileira também não conseguiu a classificação porque ficou abaixo do Remo com 16 pontos. Mas vamos conferir as equipes, as 64 equipes que participaram desta competição. Por ordem alfabética, vamos a elas. ABC de Natal, América de Belo Horizonte, América de Recife, América do Rio de Janeiro, América de Natal, Americano de Campos, Anapolina de Anápolis, Goiás, Atlético Goianiense de Goiânia, Alto Esporte de João Pessoa, Paraíba, Alto Esporte de Teresina, Bangu do Rio de Janeiro, Blumenau de Santa Catarina, Botafogo de Ribeirão Preto, Campo Grande do Rio de Janeiro, Catuense da Bahia, Caxias do Rio Grande do Sul, Central de Caruaru de Pernambuco, Ceará, da capital cearense, Clube do Remo de Belém do Pará, Colatina do Espírito Santo, Confiança de Aracaju, Curitiba de Curitiba, CRB de Maceió, Criciúma de Santa Catarina, CSA de Maceió, Desportiva de Cariacica do Espírito Santo, Esportivo de Passos do Rio Grande do Sul, Estudantes de Timbaúba de Pernambuco, Ferroviário de Fortaleza, Figueirense de Florianópolis, Fluminense de Feira de Santana, Fortaleza, Gama de Brasília, Goiânia, Guarani de Campinas, São Paulo, Independência, Rio Branco do Acre, Internacional de Limeira de São Paulo, Itaperuna do Rio de Janeiro, Joinville de Santa Catarina, Juventude do Rio Grande do Sul, Londrina do Paraná, MAC, o Maranhão Atlético Clube de São Luís, Maringá do Paraná, Motoclube de São Luís, Noroeste de Bauru, Operário Ferroviário de Ponta Grossa, olha o Operário aí, Paraná Clube, lá de Paraná, lá de Curitiba, Parnaíba do Piauí, Paysandu de Belém do Pará, Ponte Preta de Campinas, São Paulo, Rio Branco lá do Acre, Rio Branco de Andradas, Minas Gerais, Rio Negro de Manaus, Taguatinga do Distrito Federal, 13 de Campina Grande, na Paraíba, Tunaluso de Belém do Pará, Ubiratã de Dourados do Mato Grosso do Sul, Vila Nova de Goiânia e o 15 de novembro de Piracicaba de São Paulo. O grupo do Paysandu tinha Tuna, Remo, Rio Negro, Rio Branco, Independência do Acre, o MAC, o Maranhão, Sampaio Corrêa e, claro, o Paysandu. A campanha do Paysandu na primeira fase. O Paysandu venceu o MAC por 4-2. O primeiro jogo do Paysandu abrindo o turno, 4-2 Paysandu sobre o MAC. Depois o Paysandu foi a São Luís do Maranhão e empatou, foi a São Luís do Maranhão e venceu o Sampaio Corrêa por 1-0. Pegou o Rio Negro em Manaus e empatou em 0-0. Goleou o Rio Branco do Acre no seu segundo jogo em casa por 5-1. Venceu o clássico com a Tunaluso brasileira por 2-1. Pegou o Independência lá em Rio Branco, no Acre, e perdeu para o Independência. Esse Independência aí tinha o Arthur e o Papelim, esses jogadores
migraram para o futebol paraense e fizeram sucesso no rival, o Clube do Remo. Independência 3, Paysandu 0. Paysandu 3, Remo 0, no Clássico Rei da Amazônia, do primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 1991. Tem essa vitória expressiva do Paysandu sobre o Remo por 3-0. Aí vem o retorno da competição na segunda fase, no segundo turno. O Paysandu, ele joga com o MAC fora de casa, lá em São Luís, e o Maranhão empata com o Paysandu em 1-1. Depois o Paysandu recebe o Sampaio Correia, vence por 1-0. Paysandu 3, Rio Negro de Manaus 1. Clássico entre Paysandu e Tuna no segundo turno, 1-1, Tuna 1, Paysandu 1. Clássico Repá no segundo turno, empate, Remo 1, Paysandu 1. E o Paysandu joga contra o Independente, que o goleou em Rio Branco, no Acre, e vence por 2-0. Paysandu 2, Independente 0. E fecha com Rio Branco do Acre, vencendo o time acreano por 1-0. Na fase de oitavas de final, o Paysandu pegou o Ceará. Olha só. Paysandu e Ceará. Olha esse jogo, que jogo, na verdade, jogos, né? Porque jogos eliminatórios, jogos de ida e volta, um jogo em Fortaleza, um jogo em Belém. A partir dessa fase de oitavas de final, os jogos são eliminatórios. O Paysandu, ele venceu o Ceará em Fortaleza por 1-0. E no jogo de volta, o Ceará conseguiu endurecer o jogo aqui na Curuzu, mas não suficiente para eliminar o Paysandu. Muito pelo contrário, como o Paysandu ganhou o primeiro jogo por 1-0, no jogo de volta na Curuzu, as duas equipes empataram em 1-1. O Ceará foi eliminado e a equipe paraense, o Paysandu, seguiu em frente com empate em 1-1. E tem um ilustre convidado aqui para falar sobre esse jogo. Ele era taxista na época, o representante comercial, o Afonso, torcedor do Papão. Ele não perdeu um jogo em Belém das partidas realizadas pelo Paysandu no Campeonato Brasileiro de 91. Fala, que curiosidade é essa? Que momento foi esse que você guardou e hoje você expõe pra gente aqui nas Muvucas do Valdo? Fala, Afonso. Fala, meu amigo. Fala, Valdão. Obrigado pelo convite. Valdo, quero contar aqui para você e para toda a galera que acompanha o teu canal uma história que aconteceu lá atrás, em 91, quando o Paysandu foi campeão brasileiro da Série B. Valdo, eu era taxista e vindo ali pela Doca eu apanhei o Joel Martins, que era o técnico do Paysandu. O percurso era pequeno, era para Curuzu. E eu, como torcedor apaixonado do Paysandu e preocupado com o próximo jogo, que era contra o Ceará e que era muito bom na bola aérea, fui logo interagindo com o treinador, né, Joel Martins. Mas ele foi muito gentil, interagiu muito comigo e eu dei a opinião para ele, para que ele entrasse com o Nadi, que era muito bom nesse jogo por cima. E ele aceitou a ideia, ia pensar muito nessa possibilidade. E que legal, que o Paysandu foi para o jogo, ele entrou com o Nadi, né, aceitou a opinião, não, acho que não só minha, eu acho que outras pessoas também já deviam ter falado isso para ele. Mas que bom que eu dei a opinião e fiquei feliz do Paysandu ter entrado com o Nadi, se defendeu muito bem, num contra-ataque fulminante. O Cacaio fez 1-0 e o Paysandu ganhou esse jogo. Fiquei muito feliz pela gentileza dele. Muito diferente de hoje, né, Valdo? Só fazendo uma ressalva com os nossos treinadores que não escutam mais a voz do torcedor e muitas vezes nem da imprensa também, né? Mas que bom que lá atrás o Joel Martins pôde ouvir a voz de um torcedor e mais tarde o Paysandu se tornou campeão brasileiro. Fiquei muito feliz por isso. E era essa história aí, Valdão, que eu tinha para nós. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade aí de poder contar essa história. E era isso aí, Valdão. Um abraço, felicidade para você e muito sucesso pro seu canal. Valeu, meu amigo Afonso. E olha, a respeito do Joel Martins, que o Afonso conduziu no seu táxi, o presidente do Paysandu era o Rui Salles, o engenheiro Rui Salles.
E o Rui Salles ia demitir o Joel Martins porque o Paysandu perdeu uma partida de 3-0. Só que o jogo não foi pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Paysandu perdeu de 3-0 para o Vitória da Bahia e foi eliminado da Copa do Brasil. O Rui Salles intempestivamente colocaria o técnico para fora, para a rua, demitiria o Joel Martins. Só que os jogadores reuniram com a diretoria e também com o presidente Rui Salles e conseguiram demovê-lo da ideia. Olha que felicidade para o Joel Martins, para os jogadores, mas para o Rui Salles como presidente, para a instituição Paysandu Esporte Clube. Porque imagina, se o Rui Salles fosse demitido, será que o Paysandu teria chegado à decisão com o Guarani? Mas vamos até chegar ao jogo final, aos jogos finais, né? Porque são jogos de ida e volta. Vamos falar primeiro das oitavas de final. Oitavas de final, o Paysandu jogou com o Ceará. Jogou lá, venceu por 1-0. Jogou aqui, um empate em 1-1, eliminou o time cearense e classificou o Paysandu para as quartas de final. Olha, se a decisão da vaga com o Ceará nas oitavas foi uma decisão sofrida, imagine o que aconteceu nas quartas de final. Nas quartas de final houve de tudo. Miguel Pinho, que foi presidente do Paysandu, que foi diretor do Paysandu, que era um abnegado, que era um colaborador do Paysandu, o Miguel Pinho se encarregou de dizer, anos depois, que o Manuel Serapião Filho, o Sarapapão, como ele chamava, o Manuel Serapião Filho, árbitro baiano, que apitou o jogo de volta entre Paysandu e ABC no confronto das quartas de final. O primeiro jogo foi 1-0 para o ABC lá em Natal. E o Manuel Serapião Filho, árbitro baiano, foi o árbitro escalado para apitar a partida de volta na Curuzu. Miguel Alexandre Pinho. Palavras do Miguel Alexandre Pinho, que já não está mais entre nós. Mas ele declarou que o Manuel Serapião Filho fazia parte de um esquema montado pelo Paysandu para que o Paysandu ganhasse aquele campeonato brasileiro. Coincidência ou não, vocês verão que o Manuel Serapião Filho apitou a partida de volta contra o Guarani na decisão da competição. Mas antes da gente saltar até a decisão do Campeonato Brasileiro entre Paysandu e Guarani, a gente vai lembrar que depois do 1-0 para o ABC lá, o ABC do técnico Givanildo de Oliveira, do Hildon, atacante amapaense que jogou no Remo, o time era muito bem treinado e era um time tinhoso, um time, como se diz hoje, encardido. E o Hildon fez um gol que obrigou o Paysandu a jogar até mais do que tinha que jogar para poder sair prevalente, sair vencedor daquele confronto. O Oberdan, o Bambino de Ouro, fez parte da campanha, titular do Paysandu, formou naquele meio-campo que tinha Maurício, que tinha Gerson, meio-campo do Paysandu naquela competição, que tinha Mazinho. O Oberdan fala sobre esse episódio do muro, mas ele fala também de outras situações que marcaram a campanha do Paysandu no Campeonato Brasileiro da Série B. Oberdan, que hoje é presidente do Sindicato dos Jogadores Paraenses, jogadores de futebol profissional. Grande Oberdan, Bambino de Ouro. Fala, meu garoto. Passando aqui no canal Nas Muvuca do Valdo. Forte abraço, meu amigo Valdo Souza. Forte abraço a todos aqueles que te acompanham também, meu amigo. Estamos aqui, estou contribuindo aqui com você naquele jogo e também na competição de 91, onde o primeiro título nacional do Paysandu. Importante frisar, do que era aquele time, quem foi aqueles atletas que realmente chegaram a brilhar nessa competição. Eu lembro com carinho de todos, muitas vezes falo com alguns deles
mas o importante é que nós fomos vitoriosos, né? Junto com a diretoria, junto com o torcedor, aquele torcedor fanático que sempre nos ajudava na época. Eu acho que isso contribuiu muito para que nós chegássemos a esse título, né? A paciência do torcedor, a paciência, né, do treinador, da comissão técnica, né, com cada atleta, né? Cada atleta buscando fazer dentro de campo, né, o seu melhor, dando de si por cada um de nós, companheiros. Então isso foi o mais importante que aconteceu nessa competição, a doação de cada atleta do Paysandu da época, fazendo com que a equipe jogasse realmente, né, bem, com toques de bolas, dribles na hora que tinha que fazer, né, até certo ponto, né, garantir algumas vitórias, né, no finalzinho da competição. Então isso nos ajudou bastante, isso contribuiu, né, essa vontade, essa garra, determinação de cada atleta contribuiu para o nosso crescimento dentro de campo, nossos familiares fora de campo, todos unidos, né, isso era uma participação muito importante. Então todos esses elementos juntos fizeram com que nós chegássemos, né, a essa grande vitória que foi o primeiro título nacional para o Paysandu. Então a gente lembra muito de todos os jogos, mas tem alguns jogos que são mais importantes, tem alguns jogos que nós tivemos mais dificuldade também, mas eu acho que os jogos mais importantes, né, sempre são os jogos de finais, mas tiveram muitos jogos que nós fomos até criticados dentro de casa, né, não criticado pelo nosso futebol, mas criticado o campo do Paysandu, que era só lama. As pessoas falavam dos outros times que vinham jogar que o Paysandu só jogava dentro de casa porque jogava, né, no lamaçal, onde tirava-se caranguejo. Então isso deixava a gente mais honrado de saber que dentro de um campo melhor, a gente poderia jogar melhor, né? E graças a Deus passamos por todas essas dificuldades. Eu lembro muito que nós fomos atacados muito lá em Fortaleza, que eles jogaram vários tipos de dejetos nos nossos ônibus, né? Nós íamos em 2 ônibus, que era um dos jogadores e outro da pessoa que ia dando suporte para nós, entendeu? Mas van. E nós quase que não entramos dentro do estádio porque nós fomos atacados, vaiados. Então isso contribuiu muito para a grande vitória que nós tivemos, né, dentro lá do estádio do Ceará, que foi uma das vitórias mais importantes que eu achei, porque a semana toda os jornalistas nos criticaram, falavam, né, do nosso estado, que nós íamos pegar goleada lá, porque nós não sabíamos jogar, né, em campo bom, só sabíamos jogar em campo lameados. Então nós provamos que na verdade quem estava por trás de tudo isso eram jogadores, de qualidade, jogadores que realmente, né, sabiam jogar futebol, e craques, né, que desenvolviam qualquer tipo, né, de jogo em qualquer campo. Nós éramos preparados para todos os tipos de situações. Então isso realmente que foi o nosso crescimento, essa união daquele grupo que fazia realmente, construímos dentro desse grupo uma família muito unida, uma família onde buscávamos, né, a todo custo fazer com que todo tivesse a mesma importância, não só dentro de campo como fora de campo. Tanto é que todas as premiações eram divididas por todos, inclusive a lavadeira, a cozinheira, quem limpava o campo. Todas as pessoas que nos ajudaram nessa competição foram, né, ajudadas em termos financeiros. Então isso é importante, a gente ter esse carinho desde a lavadeira, da pessoa que nos recebe a cada dia, né, nos recebia lá a cada dia, um bom dia, né, chamando, né, para que a gente fosse dar um abraço nele. A gente sempre fez isso. Então o carinho, né, a existência nossa realmente por cada um dos jogadores, isso foi importante. A gente que buscando, né, a cada momento, cada, né, jogador crescer, né, na equipe. Então isso era importante. Realmente tiveram, né, o rendimento necessário porque sabiam da capacidade de todos. Então isso nos ajudou muito, né? E a partida memorável que eu acho, né, que foi uma partida, não foi só a final, mas a partida que caiu, né, o muro da Curuzu,
uma jogada que eu fiz, eu peguei a bola no meio campo não, perto, na intermediária, driblei 2, né, lá, e tive a felicidade de fazer, né, um passe, né, que hoje em dia a gente fala uma jogada, mas a jogada foi bonita e o passe foi ainda melhor ainda, porque passou debaixo da perna, né, do nosso oponente e chegou para o Kaká e fazer aquele belo gol, né, que falam gol de letra, né, e para nossa, né, sorte, esse gol realmente tirou um pouco a gente do sufoco, mas ao mesmo tempo o alambrado veio a cair, né, e os torcedores eufóricos jogaram, né, o seu peso em cima do alambrado, o alambrado veio a cair perto, né, de onde a gente estava comemorando, mas para nossa sorte, graças a Deus, né, como nós estávamos acompanhados dele, deu tudo certo, né, a torcida se comportou muito bem e nós vencemos essa partida de 3-2, onde nós fomos vitoriosos. Então essa era a importância de manter, né, o equilíbrio de cada atleta, né, de cada um de nós, dos nossos familiares, para que a gente chegasse à final. E a final foi aquele jogo que eu acho que não merecia ter acontecido daquela forma pelo que fez, né, a equipe adversária. Eu acho que a equipe adversária não fez, né, por merecer, né, o espetáculo que estava participando, né. Eu acho que é importante você mostrar para o torcedor todos os seus objetivos. Nem sempre a gente ganha, né? Com certeza, né, a equipe adversária não veio para ganhar o jogo. Ela veio, na verdade, porque nós tínhamos perdido, né, a primeira partida de 1-0 e automaticamente nós tínhamos que ganhar a partida aqui em Belém. No caso, ou ganha de 1-0 vai para os pênaltis, ou nós ganharíamos de 2-0 e seríamos os vencedores e já ganharíamos o título, né? E eu acho que isso que foi importante, né? A todo momento nós estávamos buscando o gol, a todo momento. Essa foi uma partida realmente de conquista, de busca. E a partir do momento que nós fizemos 2-0, a equipe realmente do adversário não quis, aceitar a derrota. Eu acho que é importante a gente saber que alguém numa competição onde tem finalistas, vai ter um vencedor, né? E graças a Deus nós fomos, né, vencedores dessa partida e conseguimos uma bela vitória de 2-0 e fomos campeões brasileiros, né? Com a torcida eufórica, a torcida realmente mereceu, porque nos acompanhou a cada jogo. E aqui estamos, né? Graças a Deus, né? Hoje a gente ainda é conhecido como campeão brasileiro de 91, né? Um título que nos deu realmente muito orgulho e nos deu, né, o passaporte para até hoje ser conhecido como campeão brasileiro. Então isso é importante para a vida, para a nossa vida, para a vida das nossas famílias, principalmente dos nossos filhos. Forte abraço, Valdão. Estamos à disposição aqui para comparecer a qualquer momento no seu canal. Um abraço, amigo. Valeu, Oberdan, obrigado, é um campeão, parabéns, Oberdan, pelo título de 1991, parabéns a você e a todos os seus companheiros de campanha. E é bom a gente lembrar que esse jogo foi também um jogo de muita reclamação dos abecedistas. Os torcedores do ABC são chamados assim, abecedistas. E você lembra aquele episódio do Paysandu contra o Náutico lá em Recife, em que o Pedro Voaden, aquele árbitro gaúcho, causou um prejuízo sem tamanho para o Paysandu, que foi garfado, foi operado no Estádio dos Aflitos. O Náutico subiu à Série B e o Paysandu ficou na Série C. Os abecedistas, eles dizem que esse acontecimento ele foi um reparo ao que aconteceu na Curuzu. Eles usaram, para eles, emocionalmente, aquilo foi uma vingança. É como se o Voaden tivesse vingado o que o Serapião fez. Nosso diretor, enquanto o Oberdan falava, nos trouxe imagens da queda do muro no jogo entre Paysandu e ABC.
Um dos gols do Kaká, ele fez 2 gols naquela partida, e o Ari fez o outro gol. Interessante que o próprio Oberdan fala no placar de 3-2, mas aquele jogo terminou 3-1. Aquele jogo, Paysandu e ABC aqui, terminou 3-1, Paysandu Esporte Clube. E a gente pode mostrar, diretor, pode continuar mostrando essas imagens aí, você pode continuar exibindo para os nossos mais de 1000 muvuqueiros e muvuqueiras acompanhando essa história gloriosa do Paysandu no programa de hoje, aqui nas Muvucas do Valdo. Você vai mostrando isso para a galera, é o tempo em que eu quero agradecer aqui aos nossos apoiadores. O mais novo apoiador das Muvucas do Valdo é a White House. Vem aí, hein, gente? Vem aí. Em outubro será inaugurada em Coraci a White House. Se você quiser conhecer a Casa Branca, você pode ir aos Estados Unidos. Mostra a Casa Branca aí, presidente. Eu estou chamando o diretor de presidente, porque quando a gente fala na Casa Branca, a gente está falando também do palacete presidencial americano, né? Vai que você encontra o Joe Biden lá, né? Não vai encontrar mais o Donald Trump, nem o Barack Obama, mas pode encontrar o Joe Biden por lá e tal. Bom, se você quiser ir lá para os Estados Unidos, para a Casa Branca, o problema é seu. Mas eu, se fosse você, eu tiraria o passaporte para Vila Sorriso de Coraci, porque em outubro vem aí White House. E olha, dá uma olhada nesse prato aí. Esse é apenas um dos muitos pratos com base na nossa cozinha regional. E que certamente eu, por exemplo, já estou salivando, né? Esses pratos vão dar água na boca. Eu já estou salivando com esse prato. Imagina a pluralidade de pratos da gastronomia paraense, da culinária paraense, que serão servidos em um ambiente de requinte, em um ambiente convidativo para você, para sua família, para você que é empresário, que vai realizar grandes negócios, levando seus pares de diretoria para reuniões, recebendo clientes. White House vem aí. Outubro. Aguarde. Manolito, barato em toda loja. Você compra em até 5 vezes, você parcela suas compras no seu cartão em até 5 vezes. Artigos para viagem, cama, mesa, banho, confecções, moda praia, moda fitness. A moda dos caras como eu, dos gordinhos, não é? Você encontra no Manolito calçados, material esportivo e agora também tem o salão de móveis do Manolito da João Alfredo, onde você pode parcelar suas compras em até 10 vezes. Vai uma aguinha aí, diretor? Servindo? Tchim-tchim, então. Olha aqui, nossa água, água mineral, água natural, nossa responsabilidade. Nossa água também nos apoia aqui nas Muvucas do Valdo. Arte de Vó, você já sabe, o seu artesanato está na Praça da República de 8 ao meio-dia, ali pela Oswaldo Cruz, em frente ao curso de idiomas, não vai esquecer. Telefone para você que quer fazer encomendas, para você que quer antecipar a sua compra, está aí na tela. E você pode pagar no seu cartão, pode pagar em dinheiro e pode fazer um Pix. Você já conhece a loja Sensação em Autopeças na Pedreira? Não conhece? Então você precisa conhecer Lotus Peças, solução em autopeças. Fale com Lucas, fale com Tiago Daibes e você será sempre muito bem atendido. Pode ligar, você pode ligar, use o seu cartão para fazer o seu orçamento e não esqueça a entrega delivery
é grátis na sua oficina, meu amigo mecânico, para você, meu amigo, que quer comprar aquela peça para deixar o seu carro joinha, joinha, né? Tipo o like que você tá dando aqui, joinha, joinha, tá bom? Lotus Peças. Deixa eu falar da Transmosqueiro? Posso falar da Transmosqueiro? Devo falar da Transmosqueiro? Porque ninguém em Mosqueiro encontra tanta segurança como nos carros da Transmosqueiro. Seja van, seja o vermelhinho, o micro-ônibus, você tem catraca eletrônica, você tem biometria facial, segurança total. Por isso, seja qual for o seu destino na ilha, nada de clandestino. Transmosqueiro, Manolito, White House, Nossa Água, Lotus Peças, Transmosqueiro e Arte de Vó. A gente volta a jato. E olha só, o meu amigo Luizinho Moura tá passando aqui nas muvucas do Valdo para dar um recado. Sabe o que acontece? Sábado tem a reabertura do Rancho Não Posso Me Amofinar com o show do Renato da Rocinha. Fala aí, Luizinho! Fala, meu povo, Luizinho Moura na área para avisar vocês que no próximo sábado, a partir das 21 horas, tem um show imperdível na novíssima sede do Rancho. É o Renato da Rocinha, ó. É ele mesmo, a partir das 21 horas lá no Rancho. E olha, eu vou estar lá abrindo esse show, fazendo um samba maravilhoso junto com vocês e junto também com muita gente muito boa. Entre elas, Nicolas JV, Grupo Cabanagem, Moisés Fidelidade, Juliana Franco e muito mais. Você não pode perder, hein? Se liga, porque os lotes podem virar a qualquer momento. Não perde esse show maravilhoso que vai rolar aqui em Belém, do meu parceiro Jango Vidal e da JM Vidal em parceria com o Samba de Raiz. Beijo e até lá! Estamos de volta nas muvucas do Valdo. Já falamos da primeira fase, né? Já falamos das oitavas de final, falamos das quartas de final. Aí você deve pensar, bom, o Valdo falou que foi complicado jogar com o Ceará no confronto em que o Paysandu eliminou o Vozão cearense. E falou da dificuldade que foi o jogo com o ABC. E as semifinais, hein? Oitavas e quartas, dureza, né, meu amigo? Muita dureza. E as semifinais, hein? Olha, sinceramente, eu pensei que o Paysandu fosse ficar naquele confronto. Eu pensei que o Paysandu fosse ficar no confronto com o Americano. Lá em Campos de Goitacazes, o Americano venceu o Paysandu por 1-0. Que time bom aquele time do Americano! E no jogo de volta, o Paysandu devolveu 1-0. Mas só que 1-0 lá, 1-0 cá, isso significa o quê? Significa decisão, tiros livres da marca do pênalti. E aí, para uns, pênalti é loteria. Para outros, pênalti é competência. Loteria ou competência? Ufa, ufa, ufa. O Paysandu eliminou o Americano por 5-4. Que drama! Que drama! A Curuzu ferveu, foi preciso a Fiel, a hoje chamada Avalanche Bicolor, a Fiel Bicolor, comparecer em massa, transformando a Curuzu num caldeirão. Não sei como não caiu o muro de novo. Não sei como não caiu o muro de novo, porque olha, que decisão foi essa nas semifinais. Aí vem as partidas finais do Campeonato Brasileiro de 1991. Primeiro jogo, 17 de maio. É bom lembrar que o Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, ele aconteceu entre fevereiro e maio. 17 de maio, eu estava na Rádio Marajoara.
essa conquista do Paysandu de 91, eu era repórter da Super Rádio Marajoara. E foi a minha primeira viagem interestadual, gente. Fomos eu, Carlos Castilho, Nildo Lima, que hoje escreve para o Diário do Pará, e Jorge Luiz. O Jorge Luiz como narrador, o Castilho como comentarista, o Nildo Lima, que era o repórter do Paysandu à época, pela Marajoara, era o repórter setorista do Paysandu, e pela primeira vez eu iria trabalhar como mestre de cerimônias. Foi ali que eu inaugurei a minha trajetória como mestre de cerimônias. 30 anos como mestre de cerimônias eu estou fazendo em 2021. Fiz, porque isso foi em maio. Isso foi em maio. E esse jogo foi no dia 17, lá no Brinco de Ouro da Princesa. E é claro, antes do jogo a gente conheceu um pouco de Campinas, chegamos com alguma antecedência, fizemos matérias, eu acompanhando o Nildo Lima, acompanhando o nosso querido Nildo Lima, no hotel onde estava hospedado o Paysandu para fazer as matérias dos programas e também para a jornada esportiva. E eu fui até o estádio Moisés Lucarelli. Se o Remo é o arquirrival do Paysandu, é a Ponte Preta, a Macaca, a maior rival do Guarani. Lá tem o derby, né? Guarani Ponte Preta, o clássico de Campinas. E eu fui levado até o estádio Moisés Lucarelli, da Ponte Preta, onde pude rever o amigo Sérgio Gomes, que foi goleiro do Paysandu, e foi meu vizinho. Nessa época eu não trabalhava em rádio quando ele defendeu o Paysandu. Foi meu vizinho ali em Canudos, e o Sérgio Gomes me deu uma camisa da Ponte Preta, muito bonita, linda camisa da Ponte Preta, que eu até agraciei, presenteei o Carlos Castilho com a camisa, dei de presente para o Castilho. Mas vamos ao jogo. Jogo lá em Campinas. Gente, essa partida lá em Campinas, ela terminou 1-0 para o Guarani. O árbitro foi Márcio Rezende de Freitas. Olha aí, Márcio Rezende de Freitas, de Minas Gerais, foi o árbitro. O gol do Guarani foi marcado pelo Claudinho aos 17 minutos do segundo tempo. A renda daquele jogo, olha aí, a gente está falando de Cruzeiro, então se eu falar milhão aqui, não fica impressionado, tá bom? 8.579.000 cruzeiros era a moeda vigente, a moeda da época. 8.579.000 cruzeiros, público pagante 8.579, público total 9.382 torcedores. O Guarani formou com Marcos Garça, Jura, Paulo Silva, Pereira e Julimar. Birubiru, hein? Birubiru, Jura, esses caras vieram tudo pro Remo. Valmir e Edson Abobrão. Wagner, Vonei, depois Paulinho e Claudinho, depois o Alex técnico, o Pepe, o técnico do Guarani. O Paysandu com Luiz Carlos, Paulo Cruz, Arinade e Pedrinho. Maurício, Oberdan e Rogerinho. Cacaio, Fernando, depois Léo e Mazinho. Dadinho não jogou essa partida, o técnico foi o Joel Martins. E no dia 26 de maio, um domingo à tarde, 26 de maio, Paysandu 2, Guarani 0. Onde é que vem a história do Manuel Serapião Filho, que segundo Miguel Pinho, declaração do Miguel Pinho, fez parte de um esquema para que o Paysandu fosse campeão brasileiro de 1991. Isso é fato. O Miguel Pinho fez essa declaração. Agora, se é fato o que ele disse, é outra história. Eu não posso assinar embaixo. Corrupção não passa recibo. Eu não posso, por exemplo, afirmar que o Manuel Serapião roubou o ABC ou roubou o Guarani, conforme declarou o Miguel Pinho. Miguel Pinho era folclórico, ele gostava muito de instigar, de provocar. E como
muita gente passou a chamar o Manuel Serapião Filho de Sarapapão. Ele comprou isso aí e fez uma declaração pública. Ele não disse isso apenas nos escaninhos da Curuzu. Ele disse isso para quem quisesse ouvir. Ele não disse isso apenas nos bastidores. Ele falou publicamente, ele escancarou para a mídia, para o rádio, para a televisão, para os jornais, e chamou o Manuel Serapião Filho, o árbitro desses jogos com o ABC e com o Guarani, de Sarapapão. Então, o jogo de ida tinha sido 1-0. Se o Paysandu vencesse só por 1-0 ou pela diferença de um gol, a decisão seria nos pênaltis, como foi contra o Americano. Só que o Paysandu, e o primeiro gol do Paysandu foi marcado pelo Cacaio, o Paysandu fez o segundo gol. O primeiro gol do jogo aconteceu aos 21 minutos, Cacaio. E o segundo gol, o gol do Dadinho, aos 36, é o gol da polêmica. Por quê? Porque os jogadores do Guarani, irritados, eles queriam a anulação desse gol, alegando que o Dadinho estava impedido. E o Manuel Serapião Filho não deu bola. Foi preciso entrar a polícia em campo, porque o rebu, o quiprocó, a confusão era terrível. Os jogadores do Paysandu, por um lado, na deles, esperando que o Guarani recomeçasse a partida, reiniciasse a partida, e o Guarani não queria jogo, o Guarani queria anulação do gol, e foram para cima do Manuel Serapião Filho. Muita gente no gramado, repórteres, eu era repórter, eu entrei no gramado. Olha, conclusão, o árbitro baiano expulsou 6 jogadores do Guarani. 6, inclusive o Birubiru. Volney foi outro jogador expulso. 6 jogadores expulsos. Com isso, o árbitro não podia continuar o jogo. Não dava para continuar o jogo porque o número de jogadores que o Guarani tinha para que a partida pudesse ser reiniciada não era suficiente para atender a legislação do futebol. A partida foi encerrada e o Paysandu foi dado como campeão brasileiro de 1991. O Paysandu jogou essa partida com Luiz Carlos, Paulo Cruz, Ari, Pedrinho e Léo, Edgar, Maurício, depois Jorginho, Macapá e Oberdan, Cacaio, Dadinho e Gerson. Num elenco que tinha, entre outros, Luiz Carlos, César, Ari, Nade, Paulo Cruz, Maurício, Gerson, Oberdan, Rogerinho, Cacaio, Fernando, Mazinho, Pedrinho, Léo, Jorginho, Macapá e Dadinho, e que tinha o saudoso Joel Martins, que veio do Botafogo, era funcionário do Botafogo e teve, nesse título de 1991, a sua maior glória, a sua maior conquista. Então, gente, para fechar essa homenagem ao Paysandu Esporte Clube, eu vou pedir ao diretor que nos proporcione os melhores momentos de Paysandu 2, Guarani 0, imagens da RBA TV, Canal 13, afiliada à Band. Esse jogo ele foi transmitido ao vivo pela TV Cultura, narração do Guilherme Guerreiro, e pela RBA. Foram as únicas emissoras que transmitiram essa partida e fizeram a transmissão ao vivo desse jogo. Eu poderia optar pelo Guerreiro, pelas imagens da Cultura, mas eu faço uso das imagens da RBA TV, Canal 13, afiliada à Band, porque além de ratificar a homenagem do canal ao Paysandu campeão brasileiro, eu também quero render tributo ao narrador esportivo que foi um dos melhores profissionais do Brasil, do rádio esportivo brasileiro, e que nos deixou esse ano em função dessa
dessa crise sanitária, dessa pandemia, vítima da Covid-19, o nosso querido e saudoso Ronaldo Napoleão de Araújo Porto. Então fique com as imagens da RBA TV, fique curtindo o título de 91 e a saudade de Ronaldo Porto. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado a todos. Quinta-feira tem mais Nas Muvucas do Valdo. Apoio White House, Nossa Água, Manolito, Lotus Peças, Transmosqueiro, Arte de Vó. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau. É agora ou nunca, Papão. Lá vai ele. Aí o Papão, Edgar, bola pra área. Olha a chance. Vai estourada, a bola e vai pra fora, escanteio. Olha aí o Paysandu, bola tomada, Maurício. O Berdan cai pelo meio, tocou, passou bonito, olha o Kaká entrando. Lá vai ele, se manda, vai embora o Berdan. Por cima, muito fraco. Olha o Claudinho, isso é perigoso, ele fez o gol lá, olha, meteu na área. Ponta de bota, olha aí. Nenê pegou livre e botou pra fora. Não tem ninguém com ele, só tá ele vai tentar resolver sozinho. Aliás, é o Claudinho, bate pra fora. Gerson passou. Meteu na área. Olha a chance, Kaká, agora tá na hora. Bate na trave. Gerson, ele é milimétrico no cruzamento pro Dadinho. Sobrou pro Berdan, tocou atrás pro Cacaio. Passou, entrou na área, vai sair no gol. O árbitro deu a vantagem de bola, Cacaio perdeu. Era pênalti. Pegar. Passando pelo Birubiru. Manda prosseguir o lance. Grande jogada. Olha o Paysandu na área, a bola vai entrando. Passa pela risca de fundo. Esperar que o Paysandu pegue pressão. Olha a bola pelo alto. Dadinho meteu. Olha a chance. Gerson anda pro gol. A bola passa. Olha o Guarani chegando com perigo. O Vone entrou na área. Atenção. Passou no goleiro, chutou. Salva debaixo do gol. Tinha que ser o Pedrinho. Valeu, garoto. Na hora H, quase que a bola. Olha aí, ó. Isso aqui como balança. Olha aí, tá valendo. Gerson cruzou, Dadinho. Meu Deus do céu, Dadinho. Edgar protege bem ali. Olha o Gerson. Chegou, botou pro Cacaio. Vai sair. Dadinho. Tocou muito longe. O Berdan. Cruzou na área, olha aí. Se passar do Jorginho. Tá chegando atrás, a bola vai entrando. Dadinho agora. Era o gol que eu queria, galera. Era o gol que eu queria e você também. Dadinho tá aí, ó. Valeu, Dadinho. Confusão no meio de campo. Os jogadores do Guarani estão cercando o juiz. 2-0, essa é a história. Vai ter expulsão, hein? Expulso. Ele expulsou o time do Guarani todo. Olha aí o Salvador. Ele expulsou, parece que todo o time do Guarani. Que vergonha, hein? O time de São Paulo, que vergonha. O Papão é campeão brasileiro de futebol. Acabou o jogo. 41 minutos. Ele deu cartão pro time do Guarani quase todo. Que vergonha, hein, Guarani? Primeira divisão, ótimo. Campeão demais. Acabou mesmo. Expulsou todo mundo. Acabou. Eu achava que não, mas acabou. O Papão é campeão brasileiro.
Dadinho. Um gol muito importante, hein, Dadinho? Gostoso demais, gostoso demais.